Irmãos, abram a Bíblia de vocês na carta aos Hebreus, e enquanto você vai abrindo aí, uma das palavras que marcam esse livro e que aparece muito é o termo melhor, né? Na carta aos Hebreus. E o dicionário define a palavra melhor como um adjetivo comparativo de superioridade, né? Ou seja, aquilo que é superior em qualidade, aquilo que é acertado, aquilo que é sensato, aquilo que é excelente, que é aproveitável, né? Tem todos esses significados. Aquilo que é superior. Melhor é uma árvore frutífera que dê fruto do que uma árvore que não. Melhor é a gente não discutir sobre futebol quando o nosso time perdeu, né? Melhor é a gente receber um aumento salarial do que não receber, né? E esse adjetivo aparece em muitos textos da Bíblia, mas nessa porção que nós vamos ler aqui no capítulo 6, do verso 9 ao 12, eu queria falar sobre as coisas melhores pertencentes à salvação. É um termo que aparece aqui. Hebreus capítulo 6, do verso 9 ao verso 12, diz assim: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém? O livro de Hebreus foi escrito para discípulos judeus de nascença, que abraçaram o Evangelho, abraçaram a Cristo, por isso a carta recebe esse nome, aos Hebreus. E eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé nesse período e corriam um risco muito grande de abandonarem a fé, e o autor de Hebreus está preocupado com isso, né? Preocupado que esses irmãos sejam fortalecidos, permaneçam firmes. Ele aconselha esses irmãos a não mais praticarem os ritos mosaicos, que eram apenas uma sombra daquilo que Jesus já cumpriu, e que permanecessem firmes por causa da perseguição, porque havia um risco de estarem abandonando por causa da perseguição, ou abandonando pela não compreensão de que aqueles ritos mosaicos também não precisavam mais ser cumpridos, né? Então essa é a preocupação do autor. A carta tem um tom de sermão, de exortação, né? Mas é um chamado à perseverança, é um chamado a experimentar o melhor de Deus. Mas o que há de melhor que ele fala nesse texto que a gente pode aplicar à nossa vida? Então, uma das coisas que ele está dizendo aqui é que melhor é estar debaixo da aprovação e da proteção do Senhor. Quando ele está dizendo aqui: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, ele está dizendo isso porque disse alguma coisa antes. Antes de nós entrarmos no verso 9, ele estava falando do perigo deste abandono, né? O perigo espiritual de abandonar o Senhor, e ele traz uma ilustração. Ele fala da terra no verso 7, que absorve a chuva, que cai sobre ela, que produz, que é cultivada e que recebe a bênção de Deus. E ele fala da terra que produz espinhos e abrolhos, que é rejeitada, que é queimada no final de tudo. Então ele está fazendo essa comparação com a terra, do perigo que é você abandonar o Senhor, sair debaixo da proteção do Senhor, né? Você entrar num caminho de desaprovação do Senhor,
que é como aquela terra que não produz, que produz abrolhos e espinhos e que depois é queimada. Então, ele está dizendo, ainda que falamos dessa maneira, né? Então, melhor é estar debaixo da proteção, da aprovação do Senhor, e não é que o Senhor tire a proteção dele de nós, não, o Senhor não faz isso pela graça dele, a proteção dele está sobre a nossa vida, a possibilidade de retorno, de conversa, de confissão no Senhor está sempre presente na nossa vida. O problema é que nós saímos debaixo da proteção do Senhor. Não é o Senhor que retira a proteção dele da nossa vida, somos nós que nos afastamos. Nós saímos debaixo das suas asas, nós saímos debaixo da sua sombra, nós saímos debaixo com as decisões erradas que a gente toma. E decisões erradas que nós tomamos muitas vezes motivados por um monte de questões. Pressa de resolver, né? E aí a gente não busca a vontade do Senhor. Às vezes a gente não busca a vontade do Senhor porque a gente não quer buscar a vontade do Senhor, porque a gente já sabe qual é a vontade dele, mas o que eu quero fazer é o que está no meu coração, então eu nem pergunto, eu fujo disso daí, como Jonas, né? Que fugiu da sua missão. Então, ou então pelo prazer de estar vivendo aquele momento, e é tão bom para mim aquele momento que, embora sabendo que não é a vontade de Deus, interessa o que eu estou sentindo. Então há muitas coisas que nos levam a sair debaixo da proteção do Senhor, né? Mas a gente sabe que levar em conta a vontade do Senhor é o melhor para nós, porque melhor, como diz o salmista, é habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo, né? Lembra desse versículo? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, né? Então quem vive debaixo, né, desse esconderijo, que é uma linguagem figurada, a sombra de Deus, as mãos de Deus, as asas de Deus, o esconderijo de Deus, são tudo linguagem figurada para a gente imaginar, para a gente trazer ao coração que existe um lugar na presença de Deus para nós, seja qual for, né, a ilustração que a gente traz. E ele diz assim: o que habita no esconderijo, ele está dizendo, não é aquele que faz visitas de vez em quando no esconderijo, mas é aquele que mora no esconderijo, descansa à sombra. Quer dizer, é na presença de Deus que a gente encontra descanso. Fora da presença de Deus, a gente está desprotegido, está vulnerável às circunstâncias da consequência das nossas decisões, estamos vulneráveis às questões naturais e espirituais, a ataques, né, a perigos que a gente corre. Então, melhor é estar debaixo da proteção do Senhor. Como também no verso 9, então ele dizendo, ainda que falamos dessa maneira, porque como é um tom de exortação a carta, tem um leve puxão de orelha, né? Exortando, encorajando e chamando a não desistir da fé, a não abandonar. Melhor, guarde aí, é um puxão de orelhas do Senhor do que um carinho do mundo, né? E ele está dizendo, ainda que falamos dessa maneira, ainda que o tom que eu estou usando é um tom um pouco pesado, ainda que eu esteja falando com vocês com esse tom de exortação, de sermão, melhor é um puxão de orelha do Senhor do que um carinho do mundo. E com o mundo a gente está falando o quê? A gente está falando do mundo que a gente trabalha, que a gente constrói as coisas, que a gente desfruta. A gente está falando dos valores que regem esse sistema, né? De um sistema criado pela humanidade na queda, de um sistema onde há valores que não levam em conta a vontade de Deus. Isso que quer dizer mundo nesse sentido, né? Então, um carinho desses valores, não, segue o que você sente, segue o que está no teu coração, faça o que você está com vontade, pode parecer tudo isso muito bom, mas no final não é bom, né? Então, esses valores, os valores que não são coerentes com a fé nem com Deus,
a gente tem que guardar sempre uma coisa no coração: é melhor estar 100% com o Senhor do que com qualquer outra pessoa. 100% com o Senhor, melhor do que estar com 100% com o melhor amigo, se ele não estiver com o Senhor, né? A gente tem que guardar isso no coração, porque a correção do Senhor, o puxão de orelha do Senhor, é manifestação da paternidade de Deus, porque o Senhor disciplina os filhos, e é sinal do amor de Deus. Porque pior é o Senhor dizer assim para a gente: fique do jeito que você quer. Você já pensou se Deus fizesse isso para a gente, dissesse para cada um de nós: fique do jeito que você quiser, faça o que você quiser, o que tiver no seu coração, faça. Imagine onde que a gente ia parar. Mas graças a Deus o Senhor veio muitas vezes e aperta o nosso calo, põe a gente num canto, puxa a nossa orelha e nos traz de volta para o bom caminho, né? A pior coisa é estar entregue a nós mesmos, à solta, estar largado, sem direção. É a pior coisa para uma criança, ainda que tenha um pai, uma mãe, essa mãe deixá-lo à vontade. Fica na rua, faz o que quiser, anda com quem quiser, coma o que quiser, beba o que quiser. Para onde vai parar essa criança? Graças a Deus, Deus Pai não faz isso com a gente. Ele está de olho aonde a gente vai, com quem a gente anda, o que a gente faz, e quando precisa Ele vai lá e puxa a nossa orelha. E quantas vezes nós já fomos salvos por causa de um puxão de orelha do Senhor, né? A disciplina executada com amor é uma bênção, ainda que no momento não seja motivo de alegria, diz a palavra. A pior coisa é ficar solto. A correção de Deus é educação para a vida, né? Produz maturidade e traz vantagens para a gente. Então melhor um puxão de orelha do Senhor do que um carinho do mundo, né? Ainda que falamos dessa maneira, o autor diz. Olha o verso 10 agora: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Melhor é estar servindo ao Senhor, Ele diz: ó, Deus não é injusto. Melhor é servir alguém que não age com injustiça com a gente, que é justo, né? Deus não vai pedir nada que nos conduza ao erro. Antes, Deus nos dá força para vencer o erro, diz a palavra. Deus não vai pedir nada em que Ele mesmo não nos capacite. Se Ele pede algo para nós, Ele nos dá a graça e nos capacite. E o texto diz que Deus não é injusto também para as coisas que a gente faz certo. Porque a gente fala muito, né, dos nossos erros, mas aqui diz assim que Deus não é injusto quando a gente acerta. E a gente acerta. Não acerta sempre, mas acerta. E quando a gente acerta, Deus não é injusto para não reconhecer o vosso trabalho e do amor que vocês evidenciaram, né? Diz aqui o texto, né? Agora, se a gente servir já as nossas pulsões, os nossos desejos, a gente já falou sobre isso. Como diz uma ilustração árabe, né? Melhor é servir ao Senhor do que o camelo. Não sei se você conhece essa historinha, né? Do camelo. Então diz que o camarada lá montou a sua tenda e amarrou o camelo dele do lado de fora. E era uma noite fria, e ele estava dormindo, e de repente ele sente a tenda dele balançando, e o camelo põe um focinho dentro da tenda. E ele vê o animal ali com o focinho dentro da tenda, ele pega a vara que está do lado e dá uma varada no focinho do animal e ele sai. Daqui a pouco ele sente a tenda balançar outra vez, acorda, e o camelo está com o focinho lá e diz assim: aqui está tão frio e aqui dentro está tão quentinho, será que eu não posso ficar um pouquinho aqui? E ele pensa, coça a cabeça e diz: tudo bem, pode ficar. Daqui a pouco ele acorda outra vez e o animal está com a cabeça inteira dentro da tenda e fala: não tem problema eu ficar mais um pouquinho aqui, está tão quentinho, né? E ele pensa e faz a concessão e deixa. E por 3 vezes o animal vai entrando dentro da tenda, vai falando e ele vai permitindo. Quando por fim ele acorda,
ele está fora da tenda e o camelo dormindo na cama dele. Essa ilustração árabe é o seguinte: se a gente começa fazendo a concessão, o camelo toma conta de onde você está. Se você, ao ser tentado ou nos seus erros, vai fazendo concessões, vai dominar a sua vida. Então, se o camelo botar o focinho dentro da sua tenda, você manda ele para fora. Por isso é melhor estar servindo ao Senhor, porque se você não servir ao Senhor assim, você vai servir o camelo, né? Então essa é a ideia da ilustração, não fazer concessões se aquilo não agrada ao Senhor. Corta o mal pela raiz logo de início, para que te vá bem, né? Diz a palavra. Ainda melhor, no verso 11 e 12, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, o mesmo interesse, o mesmo zelo, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela paciência, pela longanimidade, herdam as promessas. Melhor é estar nos caminhos do Senhor. É isso? Por isso que fala da diligência, por isso que fala da certeza da esperança, que cada um de vós continue mostrando, cada um de vós até o fim, a mesma diligência. Melhor é estar nos caminhos do Senhor. O caminho do Senhor pode ser apertado, e aí a gente, de fato é um caminho apertado, e a gente pode pensar enganosamente que o caminho do Senhor é apertado por causa das regras, né? Não é por causa das regras. É que o caminho do Senhor exige que a gente diga não para a gente, e sim para Ele. E esse é um caminho apertado. O caminho apertado não é as regras, não é os rituais, nem as liturgias, nem as cerimônias, nada disso. O caminho apertado é você submeter o seu ser interior a Ele, colocar a vontade dEle à frente. Quando a sua vontade está desejosa de prevalecer, e você sabe que ela é diferente da vontade do Senhor, e você olhar para você e dizer: não, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que o Senhor quer, é o caminho apertado. O caminho espaçoso, a porta larga, é você fazer o que você quer. Isso é fácil, né? Ninguém faz esforço para fazer o que quer. O esforço é para dizer não, né? Esse é o caminho apertado. Porém, é um caminho que conduz ao crescimento. A gente vai virando gente, a gente vai aprendendo a ser uma pessoa do bem, a gente vai aprendendo a exercitar amor, entender o que é amor. Não tem outro jeito se não entrar pelo caminho apertado. É um caminho de decisão, né? Não dá para trilhar o caminho do Senhor, é um caminho de decisão. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de ser meu discípulo. Pôs a mão no arado, segue em frente, vai olhando, segue o caminho. É um caminho de decisão. É o caminho do guardião. E aí entra uma outra ilustração, né? O caminho do guardião. Por quê? Porque certa vez um rei lá no castelo, morreu o guardião. O guardião cuidava da porta do rei, guardava da caminhada dele, guardava a vida do rei. Morreu. E ele precisava colocar um outro no lugar. E aí ele chamou aqueles discípulos, os samurais que o serviam, e precisava determinar quem ia ser. E ele juntou todo mundo e disse: vai assumir o posto o primeiro samurai que resolver o problema que eu vou apresentar. E lá foi o rei apresentar qual era o problema. O rei entrou numa sala muito bonita, coisa de palácio, uma mesa de madeira toda trabalhada, pura. No meio da mesa havia um jarro, um vaso caríssimo, raro, e uma flor amarela assim de uma beleza incomparável. E ele disse para os samurais: este aqui é o problema. E eles ficaram olhando. O que seria aquilo? Uma sala bonita, uma mesa toda torneada, um vaso raro, uma flor que quase não se encontra,
Qual é o enigma, qual é a charada, né? O que significa isso que o rei está propondo? E aí de repente um samurai tira a espada, olha para os amigos, olha para o rei, vai na direção, vai bem no centro e quebra tudo aquilo ali. Arrebenta com a mesa, arrebenta com o jarro, arrebenta com a rosa e volta para o lugar, e o rei vira para ele e diz assim: você é o samurai. Por quê? Porque não importa como é que o problema se apresenta, o problema é problema. O problema era aquela mesa bonita com um jarro e uma flor, não importa, era aquilo para ser resolvido, ele foi lá e resolveu. Não importa como é que o erro se apresenta para você, se ele vem embrulhado, com fita, perfumado, não importa como é que a tentação chega a você, se é muito gostosa, se é muito legal, se parece convidativa, não importa se aquele caminho para um ganho fácil é tão simples, é só fazer, não importa, é problema, precisa ser resolvido, é uma questão de decisão. Então melhor é servir o Senhor, melhor é estar nos caminhos do Senhor, porque é melhor ter a aprovação do Senhor. E isso envolve uma decisão da gente. Todos olharam, talvez imaginaram, jamais nós vamos quebrar isso aqui, nem podemos pagar tudo isso. Mas o rei disse uma coisa: eis aqui o problema. Ele foi lá e resolveu o problema. Que a gente possa resolver assim estas questões que nos afastam, né? Então as coisas melhores pertencentes à salvação, que o texto está dizendo, diz respeito a essa transformação do dia a dia que Deus quer para a nossa vida, que Ele opera na nossa vida e que a gente coopera com Ele para que aconteça. É a consciência de que estando no melhor de Deus é o melhor para nós, né? Deus, melhor é estar debaixo da proteção do Senhor. Melhor é um puxão de orelha do Senhor do que um carinho do mundo. Melhor é ser servo do Senhor do que do erro. Melhor é estar nos caminhos do Senhor. Deus tem o melhor para a gente e é sábio a gente se entregar ao melhor dele. Amém? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem o melhor para nós, e nós, quando olhamos para Ti, sabemos do Teu amor, de quem Tu és, do Teu caráter, de tudo que o Senhor faz. Era para que a gente não pensasse nenhum minuto, nem um segundo sequer, algo diferente do que se entregar ao melhor do Senhor, Pai. Mas nós somos fracos, nem sempre pensamos desse jeito, clamamos a Tua ajuda. Obrigado pelo Teu perdão que nos permite recomeçar. Obrigado, Senhor, pela Tua presença que nunca nos abandona e sempre nos atrai e nos convida a estar junto do Senhor. Pai, que essa palavra possa produzir em nosso coração o fruto de decisão acerca da Tua vontade. Que possamos acolher a Tua vontade como melhor para a nossa vida. Abre nosso entendimento, ajuda-nos na disposição do nosso coração, porque nós sabemos que o que vem de Ti é o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.